Ministério Público de São Paulo aponta que o PCC usou motéis e até franquias, tem franquia de perfume, inclusive, para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Ontem, o MP deflagrou mais uma operação contra a infiltração da facção na economia, inclusive no setor da construção civil. As investigações ainda identificaram 267 postos de combustíveis ligados ao PCC. Será que dessa vez a gente vai ter acesso à lista? Quem está por aqui para trazer mais detalhes para a gente é o Thiago Muniz. Bom dia para você, Thiago. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. A polícia apreende mais de R$ 1 milhão nos mandados de busca e apreensão cumpridos no âmbito da Operação SPER. Os agentes confiscaram também 20 celulares e computadores, além de uma arma de fogo. As 19 ordens judiciais foram cumpridas em São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco. O promotor do Ministério Público Paulista, Silvio Lobé, destaca que a estrutura do esquema criminoso envolvia uma rede de negócios para a lavagem do dinheiro. A partir do momento que a gente começa a investigar as empresas para onde estava indo esse dinheiro, a gente identifica postos de combustíveis e justamente por essas empresas estarem sendo usadas para movimentar esse dinheiro, elas passam a ser investigadas na questão da lavagem de dinheiro. E essa investigação nos leva já num primeiro momento a uma fintech para onde era dirigido todo o dinheiro dessas duas empresas. As autoridades apontam que, além dos 267 postos de combustíveis, 98 lojas de franquias e 60 motéis são usados pelo PCC para lavar dinheiro. A ação de ontem foi um desdobramento da Operação Carbono Oculto, realizada em 28 de agosto, que mirou fintechs e outras empresas do setor financeiro. Obrigada, Thiago. Está mais do que claro que essas ações de investigação elas precisam ser feitas, inclusive no âmbito da economia. E aí, depois dessa operação, que é uma operação estadual, né? O governador Tarcísio de Freitas parece que ouviu as críticas aqui da Sheila e do Megali, agora está se apropriando um pouco mais desse assunto, né, do combate ao crime organizado. A gente vai exibir a fala dele aqui ao longo do dia sobre a importância desse tipo de investigação, mas o ministro da Fazenda, aí falando sobre essa esfera federal, anunciou a criação de uma delegacia da Receita Federal para fortalecer o combate ao financiamento de organizações criminosas. Vamos ouvir aqui o Fernando Haddad falando sobre a criação dessa delegacia federal. Nós tomamos uma decisão de transformar numa delegacia da Receita Federal, que vai ter, portanto, um pessoal dedicado ao aprofundamento de investigações dessa natureza. Pode ser que amanhã apareça outra pessoa aqui e não tenha tanto interesse nessa atividade de reforço da segurança pública. Mas nós queremos institucionalizar, porque eu penso que ao institucionalizar, fica mais difícil você desfazer. É óbvio que tudo depende de quem está à frente do órgão, né? E aí, só citando mais uma vez a fala de um dos promotores que cuidam, né, do Ministério Público de São Paulo, que cuidam do combate ao crime organizado, o Lincoln Gaquia. O crime organizado no Brasil, especialmente o PCC em São Paulo, eles têm que ser comparados à máfia, né? E as ações são muitas vezes ações que são comparadas ao terrorismo e não mais somente ações do crime organizado, porque ações terroristas elas têm como objetivo espalhar o pânico, espalhar o medo entre as pessoas. E aí ele citou os dois assassinatos, as duas execuções que têm a assinatura do crime organizado, do Vinícius Gritzbach, aquele delator que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos, um dos mais movimentados, se não o mais movimentado do Brasil, e do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, que foi fuzilado com quase 20 tiros de fuzil na frente de todo mundo. São ações, segundo esse promotor, para espalhar o medo, para espalhar o pânico, são ações que podem ser comparadas ao terrorismo. Então, aparentemente, a gente está caminhando nesse sentido, de colocar mais rigor ainda nas ações contra o crime organizado. Carla, esse seu apontamento aí é importante, porque esse conceito de terrorismo, ele é muito pouco compreendido por aí. Então, tem muita gente que acha que todo crime mais grave deveria ser considerado terrorismo, como se terrorismo fosse um assassinato mais grave, né? Fosse uma graduação superior do assassinato. E não é verdade, né? O terrorismo é um crime que tem necessariamente uma motivação política. Você matar 20 pessoas com o objetivo de assaltar um banco, isso não é terrorismo, né? Você cometeu ali uma chacina. Mas quando há uma motivação política, uma motivação de espalhar o pânico, né? Não tem ali um desejo pecuniário,
não é uma vingança. Você está fazendo isso para mandar um recado às autoridades. Olha o que a gente faz com quem ousa se colocar na nossa frente. Dá para qualificar perfeitamente o assassinato. E para ser terrorismo não precisa ser um assassinato em massa. Né? O assassinato do Dr. Rui Fontes pode perfeitamente ser enquadrado na categoria de terrorismo. Né? Que é um crime gravíssimo, óbvio, mas é importante que a gente faça essa distinção aqui, né? Porque se a gente começar a chamar tudo de terrorismo, nada será terrorismo. Né? Mas nesse caso estamos diante de um crime que pode ser enquadrado nessa categoria sim.